Meus amigos, Cavaleiro dos Sete Reinos terminou e terminou com a cena pós-crédito cabulosíssima que deixou os maiores fãs desse universo de Game of Thrones de queixo caído. E fala, maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E meu irmão, que temporada foi essa de Cavaleiro dos Sete Reinos? Que coisa fantástica foi essa série, que adaptação maravilhosa, perfeita, incrível foi essa série. Foi um presente pra que a gente tava precisando. Enquanto que a HBO tava sendo apedrejada e continua sendo apedrejada pelo fracasso monumental que foi a segunda temporada de Casa do Dragão por conta de decisões extremamente polêmicas nas questões narrativas, né, que desconfiguraram completamente a história que George Martin escreveu. Aqui no Cavaleiro dos Sete Reinos a galera tá aplaudindo essa história de pé, porque além de ter sido uma excelente adaptação dos livros, cara, as coisas que foram adicionadas nessa série aqui, os pontos narrativos que foram colocados a mais que não tem no conto, simplesmente só fizeram com que essa obra ficasse ainda melhor. E olha só, isso não são fontes vozes da minha cabeça não, tá? Não só sou eu que tô dizendo não. As notas do IMDb não me deixam mentir. Todos os episódios foram muito, mas muito bem avaliados, incluindo o final da temporada. Mas vamos começar com o pé na porta aí sobre o que aconteceu nesse finalzinho aí. Primeira coisa é, a gente teve a confirmação de que Dunk, ele nunca foi juramentado por Sir Alan. Ele nunca virou de fato um cavaleiro. Exatamente. Antes a gente meio que até desconfiava, ou pelo menos algumas pessoas desconfiavam. Por quê? Porque ele veio com aquela história de que, ah não, Sir Alan, antes de morrer, ele me juramentou como cavaleiro. Mas cadê? Cadê a testemunha? Tá, vou passar pano, até porque Dunk era um cara muito justo, muito honesto, então a gente meio que deu uma passada de pano. Só que aí, se você não ficou com pulga atrás na orelha nesse momento, a gente vai para o episódio pré-episódio do Julgamento dos Sete. Que acontece uma coisa, cara, que pra mim foi uma sacada de direção, assim, a coisa mais absurda da face da Terra. E depois que eu vi o sexto episódio, fez ainda mais sentido. No momento em que Raymond, ele tá ali pra poder conversar com Dunk, pra poder Dunk aceitar ele no seu time, Raymond não era cavaleiro. Então ele precisava ser juramentado pra poder virar cavaleiro e poder participar do time de Dunk na Batalha dos Sete. E aí Dunk fica meio assim, não sei se devo, nananã. E aí Lionel Baratheon vê essa situação, dá um chega pra lá em Dunk e decide fazer ele mesmo o juramento de Raymond. No momento que Lionel tá juramentando Raymond, a gente tem uma troca de câmeras muito interessante, como se na verdade Dunk ele também tivesse sendo juramentado naquele momento, como se enquanto Lionel está juramentando Raymond, em espírito Dunk também está sendo juramentado. Só que isso aí também fica naquela fase de fonte vozes da minha cabeça, sabe? Mas nesse sexto episódio não ficou dúvida. Por quê? Porque num flashback em que Dunk tá conversando com Sir Alan, a gente vê que Dunk fala explicitamente: cara, por que você não me transformou em um cavaleiro? Por que você não me juramentou? Só que, meus amigos, tá que coisa mais fantástica do que você ser juramentado pela situação, por um propósito. Quem são os cavaleiros que são juramentados de forma oficial? A gente tem o Alecrim Dourado covarde Aerion Targaryen, a gente tem o bêbado Daeron Targaryen, que também é outra pessoa que, pelo amor de Deus, e vários outros cavaleiros que a gente vê ao longo dessa temporada, que são pessoas de julgamento no mínimo questionável. Brisa aqui comigo no seguinte, para poder pensar. De acordo com a mitologia aí, o julgamento dos sete é olhado pelos próprios deuses. Os deuses toparam ali para poder olhar porque é 7 contra 7. E quem foi que ganhou o julgamento? Ninguém menos do que Dunk. Então, meu brother, pense comigo aqui. Os deuses olharam para isso e disseram: quem vai ganhar é você. Então, ele foi juramentado pelos próprios deuses. Tu entende isso, velho? Tu entende que é sensacional isso? Só que aquela história, né, meu brother? Nem tudo vai ser flores, até porque Baelor Targaryen, o legítimo herdeiro ao trono, foi de arrasta. Vamos lá, Baelor Targaryen, ele estava sendo considerado por muitos, pela população de forma geral, isso a gente vê ao longo da própria série, que ele era meio que uma promessa para o reino de paz, de manutenção da paz. Ele parecia ser uma pessoa super equilibrada, ele parecia ter uma bússola moral bem interessante, só que aí é óbvio que se esse príncipe legítimo ao trono morre, a conta tem que cair no colo de alguém. E aí, nesse caso, a conta vai cair no colo de duas pessoas. Primeiro, no colo de Maekar, irmão de Baelor, que foi a pessoa responsável por matar o cara. E ele diz: ah, eu não tive a intenção. Pra mim, tem também aí pontos que a gente tem que depois falar sobre isso, porque não me convence. A outra conta vai cair no colo de quem? Do próprio Dunk. Por quê? Porque quem foi que colocou Baelor nessa situação de possível perigo? Só que esse problema, cara, me faz pensar em duas possibilidades aí que podem ser abordadas. A primeira é uma coisa muito positiva pra Dunk, que é o quê? Dunk pode utilizar isso no futuro. Cara, Baelor Targaryen, o príncipe legítimo ao trono, a pessoa que era promessa de paz pra Westeros, lutou do meu lado contra a própria família. Ele viu que o que eu
eu tava fazendo era certo. Então isso pode ser um elemento, inclusive, que vai fazer com que Dunk atraia pessoas para o lado dele, atraia pessoas para a causa dele, que abra portas para ele. Mas por outro lado, e aí entra muito o que o próprio Lionel fala no início desse episódio para Dunk, Baylor, ele nunca de fato entrou nessa batalha achando que ele corria um risco sério de vida. Por quê? Ele não podia ser ferido pelos guardas da Guarda Real. Ele não poderia. Então só ficaria o irmão dele, que na teoria não iria querer matar ele, entende? E aí Lionel ainda diz, dragão bom é dragão que? Morto. E aí o fato da gente ter visto aquele show de marionetes em que o guerreiro acaba matando o dragão e a galera gostou, isso mostra que por mais que Baylor ele seja uma promessa de manutenção da paz do reino, que seja uma pessoa de um amuço laboral muito interessante, tem uma parte da população que já tá puta da vida de saco cheio dos Targaryen no poder. Então mostra que a população ela tá dividida. E esse racha que a gente vê de forma sutil aqui nessa primeira temporada é importante. É importante porque a gente vai entrar na revolta Blackfyre mais pra frente, e isso é importante pra poder a gente entender que não foi de uma hora pra outra que o povo decidiu, né, meio que se rebelar. Já existia uma parcela da população que tava, né, insatisfeita com isso. E assim, meu brother, se por um lado esse sexto episódio, a grande parte dele foi de como Dunk estava lidando com as reviravoltas do que aconteceu do julgamento dos Sete, a morte de Baylor, como é que ele tá lidando aí com tudo isso, a gente tem um momento que é até um momento curto, porque Egg nesse último episódio ele aparece pouco, mas cara, o pouco que essa criança aparece acaba trazendo um dos maiores clímax pra esse episódio. Egg se olha no espelho e ele vê o cabelo crescendo, ele vê o cabelo loiro esbranquiçado crescendo. O que mostra pra ele, o que lembra pra ele, que por mais que ele tente esconder, por mais que ele tente dizer que não, ele, em sua essência, é um Targaryen. E quando ele vê isso, é meio que como se ele fosse acertado de uma vez por tudo, como se uma ficha muito grande caísse. E aí, quando ele vê isso, e vê que ele perdeu muita coisa por conta do irmão mais velho, ele decide tomar uma atitude, até porque não foi só isso, é uma sequência de coisa. Egg ele foi atormentado pelo irmão mais velho durante muitos anos. Então ele decide fazer o quê? Eu vou resolver esse problema. Já que os deuses não resolveram, eu resolvo. Então ele entra com a faquinha no quarto de Aerion, que tá totalmente debilitado e tá como se fosse desmaiado dormindo. E aí na hora que ele entra, ele vai pra poder dar um fim nisso. E aí quando ele tá se aproximando, quem é que tá no quarto? Maeka Targaryen. Só que não tem ninguém que me convença que se Maeka não estivesse no quarto, a Aerion ia cantar pra subir. Ele ia cantar pra subir, ele ia cantar pra subir bonito. Essa cena toda daí, ela é de uma potência muito grande, não só pela questão, né, de como ela foi dirigida e de como ela foi atuada, mas porque isso traz uma camada muito boa pra esse personagem. A gente tá vendo o Egg sempre como um menino franzino, um menino baixinho, um menino fraco, e o fato dele agir dessa forma mostra de que ele talvez não seja tão inocente assim como a gente ficou achando, não. O fato dele ter pensado em matar o próprio irmão mostra sim que tem sangue de dragão fervilhando nas veias dele, e de que, querendo ou não, a família Targaryen, ela sempre cai no mesmo enredo: família matando família, dragão matando dragão. Traz até um contexto para que a gente entenda o que vai acontecer com Egg quando ele virar adulto. Já é uma sementinha que foi plantada aqui para poder a gente colher lá na frente. Tem se percebido os erros que foram cometidos em Game of Thrones, que foram cometidos e estão sendo cometidos em Casa do Dragão, e aqui eles estão tentando acertar, e por incrível que pareça, é uma série que tem o menor orçamento das três, então só prova que é possível sim a gente fazer boas séries com um orçamento menor. Basta a gente focar na história, basta a gente ouvir no criador desse universo, basta a gente entender o que é que deu certo e o que é que deu errado para poder a gente não repetir os erros. Mas, meu parceiro, o que garante a treta colossal desse episódio, que é o fechamento estrondoso, é o que acontece na finalização, que é o quê? A gente vê que Maeka conversa com Dunk para poder pedir para que Egg seja o escudeiro dele, mas que a condição é, Dunk tem que jurar a sua espada para Maeka. E aí, ó, Dunk, obviamente, ele não aceita isso, porque ele percebeu que todos os cavaleiros juramentados que seguem a realeza ou que seguem grandes lords acabam se corrompendo, acabam não seguindo o que um cavaleiro de verdade deveria fazer. Só que aí, depois de muito refletir, ele entende o que? Egg estando com ele na estrada, Egg vivendo com Dunk, faz com que Egg ele seja exposto a outras situações e possa se tornar um Targaryen melhor, possa se tornar uma pessoa melhor. Então quando ele percebe que vai ser benéfico para Egg, ele volta para conversar com Maeka e diz: ó, eu aceito que ele seja meu escudeiro desde que a gente fique na estrada. Nada de ficar dormindo em castelo, nada dele ficar sendo tratado como um Targaryen, ele vai ser o meu escudeiro da forma que ele estava sendo antes. Essa é a minha condição. E aí Maeka olha pra cara de Dunk e fica puto com isso. Então aí Maeka diz que não, vai embora
e tá tudo certo. Até que do nada Egg aparece. Egg aparece, diz que o pai acabou, né, dizendo pra poder Egg ir acompanhar Dunk e continuar sendo o escudeiro de Dunk. É exatamente isso que acontece no final do livro. Tá até um finalzinho bonitinho deles dois no cavalo, conversando, falando que na verdade são 9 reinos e não 7. Quando Egg fala isso pra Dunk, Dunk fica meio chocado. Como assim são 9 reinos? E aí, logo depois que ele fala isso, o nome da série muda, aparece, né? O Cavaleiro dos 9 Reinos. E cara, eu sei que isso teve um cunho aí meio de comédia, porque essa série ela tem muito esse cunho de comédia, mas eu acho que esse momento não foi só pra isso, sabe? Eu acho que teve uma mensagem muito interessante, que é o quê? Egg, mesmo sendo Targaryen, mesmo sendo nobre, mesmo sendo uma pessoa que teve privilégios, ele, diferente de muitos Targaryens e diferente de uma grande parte da população, reconhece o mundo como muito maior do que o que ele é. Ele reconhece que existem outros reinos para além dos 7 reinos. E quando a série muda o nome de 7 reinos para 9 reinos, mostra que Dunk compartilha dessa mesma visão e que, de fato, Dunk é um cara muito correto, porque no momento que a série muda para 9 reinos, mostra que, na verdade, Dunk não quer ser aquele cavaleiro que só vai proteger aquilo que é considerado normal, que é considerado dentro dos padrões sociais. Dunk, ele é aquele cavaleiro que vai dar voz a quem não tem voz, ele vai proteger aquelas pessoas que precisam muito e que muitas vezes estão à margem da sociedade. Só que aí o que acontece é que a HBO, se inspirando na Marvel, fez o quê? Colocou cena pós-crédito. Meika tá indo embora, e aí ele começa, cadê meu filho? Cadê meu filho? Alguém viu? Filho, Egg, cadê? Egg não tá lá. Ou seja, foi o que aconteceu, Egg fugiu, não falou nada pro pai e mentiu de novo pra Dunk. E isso, meu irmão, é totalmente diferente do que a gente viu no livro. E isso abre uma brecha absurda pra várias coisas. A gente sabe que no segundo conto que tem do livro Cavaleiro dos 7 Reinos, que é a espada juramentada, a gente vai falar sobre a revolta Blackfyre, a gente vai falar sobre Egg e Dunk, mas com outros personagens. A gente não vai ter Meika na história, a gente não tem Aerion, a gente não tem Daeron, a gente não tem ninguém, são novos personagens. Só que qual é o ponto? O ponto é justamente que esse final pós-crédito abre margem para o quê? Tramas paralelas. Porque não é possível que Meika, o filho sumiu e ele vai achar que tá tudo normal, que tá tudo bom, que tá tudo ok. Por conta disso, a gente pode ter muita coisa nova aí vindo na segunda temporada. E isso é brilhante, é uma sacada genial. O showrunner dessa temporada, dessa série, ele tá sempre mostrando tudo pra George Martin, então tá tendo o aval de George Martin. E tá dando tão certo, mas tão certo, que o que é que tá acontecendo? George Martin fez 12 contos extras, inéditos, que não foram publicados e entregou pra esse showrunner. Pega essa história aqui e vai adaptando aí, colocando na série do jeito que você acha que vai ficar bacana, e a gente vai debatendo isso. Cara, é de uma genialidade esse final, porque você consegue prender a atenção de quem começou nesse universo agora, ou que só assiste a Casa do Dragão, Game of Thrones e tá assistindo essa de uma forma só por assistir, mas você pega também quem é fã raiz, quem lê os livros, quem já sabe o que acontece, que você fica, cara, o que é que vem a seguir? Qual vai ser a novidade? Qual vai ser os pontos que eles vão adicionar aí? Mas eu quero saber de você, o que é que você achou dessa série? O que é que você achou dessa temporada? Você gostou, não gostou? Quais são as coisas que você espera que venha nessa segunda temporada? E a coisa que não quer calar, você gostou dessa cena pós-crédito? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, galera, o vídeo tá acabando, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você não curtiu, curte agora, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Então é isso, valeu!